Olá, lindezas, tudo bem com vocês? Eu sou a Carly Oshi, chefe culinarista, responsável aqui pelo canal Alimentação Inclusiva. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrita ou inscrito nesse canal, já te convido a se inscrever. Isso é muito importante para que você fique por dentro de todo o nosso conteúdo maravilhoso. E aproveita e já ativa o sininho de notificações, assim você sempre vai ser avisado quando tiver algum vídeo novo, algum conteúdo novo que tem toda terça e toda quinta-feira aqui no nosso canal. Me apresentando um pouquinho para vocês, que é o que eu faço em todos os vídeos, mas caso você queira saber um pouco mais, a gente tem vídeo aqui contando da nossa trajetória, da nossa história, do que a gente está fazendo aqui, desse projeto maravilhoso. Mas, para te resumir, a gente trabalha aqui com a alimentação inclusiva. E o que é isso? É uma alimentação que inclui, né, dentro da sua dieta, dentro das suas restrições alimentares, já te conto o porquê dessas aspas, a gente vai trazendo um mundo novo de possibilidades para você que tem algum tipo de dificuldade, né, em encontrar alimentos aí para as tuas necessidades. E quando eu falo em necessidades, eu tô falando aí em pessoas que têm algum tipo de alergia alimentar, né, algum tipo de intolerância, ou ainda pessoas que transicionam, né, de uma alimentação onívora, por exemplo, que é uma alimentação onde você come de tudo, para uma alimentação que é o que a gente vai falar hoje, à base de plantas. Mas para que a gente entre nesse assunto, é bom a gente pontuar algumas questões importantes, tá? Dentro do que a gente faz aqui com a alimentação à base de plantas. Então, bora lá para o nosso conteúdo maravilhoso para você entender melhor do que eu tô falando. Bom, gente, a alimentação à base de plantas, dieta plant-based, ou isso, né? Se alimentar de plantas. Quando a gente está falando de uma dieta à base de plantas, a gente está falando que a gente vai consumir a base dessa alimentação, dessa dieta, são plantas, né? Ou seja, tudo que é vegetal. Então, quando a gente fala em planta, muitas vezes a gente pode pensar assim, nossa, dieta à base de plantas, então você só come coisa verde, você só come coisa da horta, você come mato. Não, calma. Dieta à base de plantas significa que a maior parte da sua alimentação vai vir de grãos, leguminosas, vegetais, verduras, hortaliças, frutas, enfim, legumes, já falei legumes, toda essa parte, né? E aí a gente inclui as leguminosas, feijões, ervilhas, grão de bico, enfim, né? Toda essa parte das leguminosas, as frutas, né? Todos os tipos de frutas, todos os outros vegetais, né? As hortaliças e tudo mais que a gente já conhece, né? As raízes, os tubérculos. Então, isso é uma dieta à base de plantas, tá? E nessa dieta, à base de plantas, né, ela não exclui produtos de origem animal. Ela simplesmente tem como base, como fundamento, como maior parte da sua alimentação, as plantas, os vegetais, né? Tudo isso que eu citei agora. Aqui, isso é importante pontuar, a gente tem como fundamento produtos que são sem nada de origem animal, porque seguimos também a filosofia do veganismo, né, que exclui da alimentação produtos de origem animal. Então, isso é importante pontuar. Uma dieta à base de plantas não significa que essa pessoa vai se alimentar apenas de vegetais, correto? Porém, aqui a gente trabalha sim com uma dieta somente à base de vegetais, então a gente não inclui produtos de origem animal. Aí eu tô falando das carnes, eu tô falando de leite, ovos, de todos os derivados, tá? Sendo assim, ó, a dieta à base de plantas, ela engloba aí uma série de outras dietas, né? De subdietas, né? Dentro dela. Ou o contrário, ou dietas restritivas incluem alimentação à base de plantas.
tá? Então, o veganismo, por exemplo, a alimentação à base de plantas, ela está contida dentro do veganismo, que não é uma dieta alimentar, tá? O veganismo é uma filosofia de vida que exclui produtos de origem animal. Mas também, os vegetarianos, por exemplo, ovo-lacto-vegetarianos, que incluem ovos, leite na sua alimentação, até mesmo os onívoros, né? Ou um termo muito usado hoje em dia, os flexitarianos, que são pessoas que se alimentam, em sua maioria, né, de vegetais, mas que eventualmente comem carne e derivados. Então, o que eu quero dizer? A gente olhar bem para essa separação das coisas, né? Para começar a falar sobre transição, eu preciso te contar isso, né? Que aqui nesse canal você vai sim ter uma alimentação e entender e praticar e descobrir como fazer uma alimentação à base de plantas, né? Como transicionar para ela também, mas tirando mesmo todos os produtos de origem animal. Uma alimentação à base de plantas ou alimentação plant-based, ela, além de trazer essa questão, né, de ser só vegetais, né, de se alimentar em sua maioria só de vegetais, também, né, e eu vou falar daqui, a gente segue aqui, mas ela tem como fundamento também tirar alimentos ultraprocessados. Então, colocar na sua alimentação tudo aquilo que vem da terra, tudo aquilo que a gente pode colher, né? Tudo aquilo que foi plantado e que pode ser colhido, né? Eu sei que na alimentação à base de plantas tradicional, convencional, assim como ela é, de fato, tem os bem-estaristas, né? Que são as pessoas que ainda comem produtos de origem animal, carnes e tal, e aí consomem esses animais que foram criados soltos, né, em pastagens ou então com alimentação orgânica. Mas eu não vou me concentrar nisso, porque como eu disse para vocês, aqui a gente não utiliza, né, produtos de origem animal, então eu não tem por que eu citar para vocês isso aqui. Mas tem como fundamento, nessa dieta tem como fundamento você comer coisas que estejam mais conectadas de fato ao seu corpo, aquilo que são as nossas necessidades, aquilo que é biocompatível. Então, por exemplo, um ultraprocessado, que é um ultraprocessado, né? A gente tem categorias de alimentos. A gente tem o alimento in natura, que é o alimento, uma maçã, por exemplo, é um alimento in natura. Isso significa que esse alimento ele foi tirado do pé, e, enfim, ou mesmo comprado no mercado, mas é ele e só, não tem mais nada ali. Especialmente se ele for orgânico, né? Porque se ele não for, também tem a questão de ter agrotóxicos defensivos e uma série de coisas, né? Mas, via de regra, o alimento dessa categoria, que é o alimento in natura, são esses alimentos: cenoura, batata, né? As frutas, e são alimentos in natura. Depois a gente tem os alimentos minimamente processados. O que são os alimentos minimamente processados, né? São os alimentos que passaram por um processo mínimo industrial. Por exemplo, um feijão que você compra no supermercado, ele é um alimento processado, minimamente processado, que é um alimento que só passou ali por um processo de seleção, né? Foi colocado numa embalagem, então ele foi minimamente processado depois que foi colhido. Depois disso, a gente tem os alimentos que são os alimentos processados, né? Que ele não é nem in natura, nem é minimamente processado, porém, eles são alimentos que a gente poderia fazer em casa, sem nenhum aditivo muito mirabolante da indústria. Então, aí a gente tem, por exemplo, as conservas, né, alimentos, alguns molhos, algumas coisas desse tipo, pães, né, alguns pães, né, artesanais, e enfim. Esses alimentos, eles foram processados, minimamente não, eles são processados, mas a gente poderia fazê-los em casa, por exemplo, né? Aí, a gente tem uma categoria que, na verdade, não sei, né, não tenho as minhas dúvidas se a gente poderia chamar de alimento, eu acredito até que não, que são os ultraprocessados,
que são os ultraprocessados, né? São alimentos que não tem mais, eles perderam aquilo que era lá in natura. Por exemplo, um biscoito recheado. Você pega a lista de ingredientes, faça isso, vá no supermercado, pegue a lista de ingredientes desses alimentos, que são ultraprocessados, e você vai perceber que grande parte do que tá ali a gente não conhece aqueles ingredientes, né? São conservantes, são aromatizantes, são corantes de todo tipo. Então, sem contar outros ingredientes que são adicionados, né, para poder dar liga, para poder, enfim, mantê-los, né, por mais tempo nas prateleiras dos supermercados, que são os conservantes, para poder ter, por exemplo, os espessantes, né, de vários tipos, aromas artificiais, sabor artificial, ou seja, ele é um produto que ele foi criado ali, desenvolvido, né, para suprir, para matar a fome talvez, mas não para alimentar o nosso corpo. Ele foi criado, pensado pela indústria para ter mais durabilidade, que isso é rentável para a indústria, para não perder alimentos, né, para não perder dinheiro também. Então, esses são os ultraprocessados. Dentro da alimentação à base de plantas, a gente não inclui os ultraprocessados. A gente inclui alimentos in natura, basicamente, né? E dentro disso, a gente pode ter ali os minimamente processados, né? Como falei, citei o feijão, grão de bico, a lentilha, a ervilha, enfim, tudo que tá no mercado, mas que foi minimamente processado. Então, aí, a gente tem essa possibilidade de agregar minimamente processados também e produtos processados, como as conservas, por exemplo, desde que sejam elas à base de plantas, certo? Pronto. Entendemos o que é uma alimentação à base de plantas. Lembrando que lá no início do vídeo eu falei para vocês, eu citei que a gente tem, né, aí uma gama de alimentos, né, vegetais, muitos alimentos vegetais. Eu vou contar aí um pouquinho para vocês do meu almoço hoje para vocês entenderem. Eu preparei um arroz, preparei uma lentilha refogada, um dal de lentilhas, que é uma sopa indiana ali de lentilhas com legumes e especiarias. Preparei uma mandioca cozida e preparei um hambúrguer à base de lentilha também. Duas versões aí diferentes da lentilha. Então, nós temos aqui, incluindo uma saladinha, uma alimentação, um prato completo, com proteína, com tudo que é necessário à base de plantas, tá? E quando eu falei lá no início sobre dieta restritiva, e coloquei aspas, e é uma coisa que eu gosto de citar bastante, é que a alimentação, né, à base de plantas, a alimentação vegana também, que é o que a gente traz aqui, a alimentação anti-alergênica, ela pode ser considerada uma alimentação restritiva, tendo em vista que a gente restringe, retira da nossa alimentação alguns itens. No meu caso, eu não consumo produtos de origem animal. Se eu vou fazer um hambúrguer, eu vou fazer esse hambúrguer a partir de vegetais, a partir de plantas, a partir de leguminosas, que foi o caso que eu fiz hoje do hambúrguer de lentilha. Então, se um problema para você é retirar o hambúrguer da sua... eu gosto muito de fazer a noite do hambúrguer na minha casa. Então, a gente te ensina, a gente te proporciona fazer hambúrgueres, né, com temperos semelhantes, formato, textura, sendo que eles são à base de vegetais, nesse caso de hoje, de lentilha. Então, a gente tem aí um alimento que foi retirado, tá? Por isso que eu tô falando da passar de uma dieta restritiva, que tá aqui nessa ponta, para uma alimentação, fazer a ponte, né? Para uma alimentação expansiva. Por que isso, Carla? Por quê? Uma dieta restritiva, aqui nessa ponta, você vai fazer um hambúrguer de quê? De carne.
carne de vaca, né? De um boi, né? Ali que a gente não quer mais, porque a gente não quer matar o boizinho, porque a gente não precisa, né? Porque a gente vai ter proteínas de boa qualidade no reino vegetal também, que é o caso da lentilha ou do grão de bico, que são super proteicos, né? Você vai tirar aqui um item, que era o que você conhecia, que era o que você utilizava para fazer o teu hambúrguer, e você vai passar para esta outra extremidade, que vão ter ali grão de bico, lentilha, ervilha, feijão preto, feijão branco e mais cogumelos, legumes, que mais? Amendoim, o que mais que a gente pode citar aqui? Brócolis, a gente pode fazer hambúrguer enfim, gente, de uma infinidade de coisas. Só aí eu já citei quase 10 itens que a gente pode utilizar. Palmito, que é o que a gente vai fazer na nossa live de quinta e eu tava quase esquecendo. Só que a gente já citou uma mão inteira de possibilidades. Perceba, você saiu daqui onde você tinha um item que você conhecia. E no momento que você tirou esse item e pensa, nossa, estou com restrição, estou restrito, você caminhou aqui nessa ponte onde eu quero te dar a mão para atravessar e conheceu 10 outros itens. Então você saiu daqui e passou para cá. Sem contar que desse lado de cá, onde a gente tem as leguminosas, onde a gente tem ervilha, grão de bico, lentilha, feijão, a gente tem um aporte proteico maravilhoso. E aí o que eu proponho a você é aprender como fazer, é entender como utilizar, entender como manipular, entender como temperar, para você chegar num resultado muito satisfatório e não deixar aí de comer o teu hambúrguer, né? Que não é o que a gente quer. A gente quer justamente não restringir. Então, o que eu tô citando aqui para vocês é sair de uma dieta restritiva para uma alimentação expansiva é possível, é acessível e eu vou te ensinar como e eu vou estar junto com você nesse caminho. O dia de hoje que eu tô querendo falar para vocês nesse vídeo sobre uma dieta à base de plantas é para te mostrar aqui como que você faz essa transição. Primeiramente, você tem que seguir alguns pontos para conseguir fazer essa transição de uma forma segura. A primeira coisa é, você quer se alimentar à base de plantas? Você quer ter uma vida melhor, uma qualidade de vida? Você não quer mais comer produtos que você precise matar animais para isso? Você quer fazer bem para o seu corpo, bem para o planeta, bem para todo mundo que está envolvido nisso? Sentir prazer de uma forma ética, não ter questões no seu corpo, né, com alergias, com alimentos que te inflamam, né, que te causam uma série de coisas. Bom, é possível, é só que é importante seguir alguns passos para essa transição. Passo 1 dessa transição, no meu ponto de vista, querer. Bom, você quer, então você já tem um impulso para fazer. No momento que você quis algo, no momento que você entendeu que aquele algo era importante para você, então você já tem o primeiro ponto, o primeiro passo e o passo importantíssimo para que você de fato consiga seguir para o próximo passo, que é, bom, já entendi, quero fazer, é importante para mim, tem muitas questões envolvidas que vão agregar, ok, sim, passo 1. Passo 2, e que é muito importante, você ter um acompanhamento, você se informar, né? Seja ali buscando um profissional da área da saúde, um nutrólogo, um nutricionista, quem quer que seja, que te acompanhe, que possa te instruir, que possa montar ali uma dieta específica para o teu caso, né? Porque esse primeiro momento é importante que você entenda que existem inúmeros estudos comprovando que a alimentação à base de plantas, que a alimentação sem nada de origem animal, por exemplo, é uma alimentação completa, sim, e tem todo o aporte necessário em termos de vitaminas, proteínas, que é o que as pessoas têm mais dúvida, né, sobre a questão de proteína. Então, sim, procure um profissional para que você possa se sentir segura, seguro, que você possa trilhar esse caminho de uma forma acompanhada, né? Então, é muito importante que você tenha esse cuidado, essa atenção, tá? Então, você já teve aí o primeiro passo, o primeiro ponto, que é o querer, né? A tua vontade de fazer essa transição.
E aí você querer fazer essa transição de forma segura é muito importante, né? Para te dar esse impulso necessário. Depois que você já tiver o conhecimento, a informação, que é o mais importante aqui, aí sim você consegue fazer as suas escolhas, né? Baseado em informação, baseado em fatos, baseado em coisas que são comprovadas, baseado em coisas que são cientificamente estudadas, replicadas, que funcionam, né? Então você vai conseguir trilhar esse caminho de forma satisfatória no que diz respeito a questões nutricionais. Esse foi o segundo passo. O terceiro passo é, bom, ok, eu já entendi que quero, já tenho um acompanhamento aqui, já tenho tudo que eu preciso em termos nutricionais, mas aí o que acontece? Vem uma parte que é bastante desafiadora, que é a questão de e o meu paladar, e minha memória afetiva, e as minhas questões sociais, né? E como que eu vou fazer um alimento que seja prazeroso? Porque esse é o terceiro passo e eu coloquei ele como terceiro, mas ele é muito importante também. É importante que você sinta prazer em se alimentar, que aquilo seja algo que te proporcione momentos bons, memórias boas, boas conexões e também esse momento, né, de prazer ali com o que você está comendo, tem que ser gostoso. Então, por quê? Porque isso é uma forma de você conseguir se manter na sua escolha. Porque se você colocar obstáculos, se você começar a encontrar muitas coisas que te frustram, que te deixam infeliz com aquela escolha, você vai acabar pensando em desistir em algum momento. E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que você transicione para uma alimentação à base de plantas de forma segura. Então, seguindo esse passo a passo, que é o da escolha, o do acompanhamento e o do prazer em se alimentar, você vai ter muito mais chances, né, de conseguir se manter nesse caminho, de ser um caminho efetivo, né, não ser um caminho que você vai desistir por conta das objeções, dos obstáculos que encontra. Então, essa é a nossa parte aqui, por exemplo. É conseguir te mostrar que é possível, que é acessível, que é saboroso, que você vai ter condições de preparar na sua casa, né? Que não é uma coisa tão complicada quanto parece muitas vezes. Então, quando você tem esse olhar para esse passo a passo, vira um caminho muito mais fácil. Você consegue transicionar de uma forma muito mais fácil e vai tirando do seu caminho todo e qualquer obstáculo relacionado à tua escolha. Porque escolher algo, decidir algo que não é lugar comum, que é sair da caixa, que é ir, digamos assim, contra fluxo, né? Do que se está acostumado, da nossa memória afetiva, do que foi educado, né? Do que muita gente acredita, né, ser necessário, é desafiador. Né? Mas se você já teve essa escolha, já sentiu que é necessário, que é importante, então a gente, a partir da informação, né, que é o que a gente está trazendo aqui, repara, a gente falou em se informar a partir do ponto de vista nutricional, aí sim, com profissionais da área da saúde. Você vai se informar como fazer, como ser prazeroso. Só aí você já tem dois pontos fundamentais e que eu acho que eles matam aqui as objeções, eles fazem com que você consiga se sentir tranquila, se sentir tranquilo e seguir esse teu caminho aí de uma forma muito, muito prazerosa, muito saudável e muito boa, né? Em questões de consciência, em questões éticas, sabendo que você está fazendo a sua parte, não só para você, para o seu corpo, para a sua mente, mas também que você está fazendo a sua parte para uma alimentação mais sustentável, né? Escolhas mais sustentáveis, porque nós vivemos num mundo de recursos limitados. E se a gente continuar sem pensar a respeito do que a gente está comendo, inevitavelmente a gente vai seguir por um caminho não sustentável para todos os envolvidos, correto? Então, perceba que se você fizer aí, pega um caderninho e faz uma listinha. Por que eu vou transicionar para uma alimentação à base de plantas? Ah, porque
vai fazer bem para o planeta, porque é mais sustentável, porque utiliza menos recursos. Pronto, você já tem uma lista de motivos. Aí eu vou pro meu corpo, porque vai fazer bem para minha saúde, é uma dieta que não inflama o meu corpo, eu vou ter menos possibilidade de adoecer, eu vou me sentir melhor física, mentalmente, emocionalmente, né? São alimentos que te ajudam, que te impulsionam, que te fazem estar melhor. Pronto, aí você já tem uma segunda coluna de motivos pelos quais você vai fazer essa transição. Só isso, eu poderia citar muitas outras coisas, mas só essas duas colunas de coisas, elas já fazem com que você tenha impulso, vontade. E aí, se você adiciona ali uma terceira coluna que é, bom, aprendi a fazer pratos muito saborosos, vou poder proporcionar isso para as pessoas que eu amo, vou poder proporcionar isso para mim, ter prazer ao me alimentar. Então aí você já vai colocando um outro motivo, né, com várias outras razões elencadas ali. Mais um impulso. Depois a gente poderia ainda citar a questão econômica, né? Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, já falei sobre isso, mas eu acho que não custa ressaltar, né? A gente tem ali como visão que uma alimentação vegana, que uma alimentação à base de plantas é mais cara. E não é. Tem como te mostrar que não é. Inclusive, ensinei você a fazer um hambúrguer, fiz o cálculo te mostrando quanto você gastaria para fazer um hambúrguer igual, na mesma quantidade, à base, né, de carne e à base de vegetais. Então, você retirando do seu caminho esses obstáculos, você vai achar muita coisa interessante. É interessante em termos de saúde, é interessante em termos ambientais, em termos conscienciais, em termos econômicos. Então, gente, não tem por que a gente temer, né? Se a gente passa por esse passo a passo, se a gente seguir esse caminho, é quase como uma receita aqui que eu tô te dando para você conseguir fazer isso de forma satisfatória. É desafiador inicialmente? Sim. Toda a transição ela é desafiadora, porque ela passa de um lugar conhecido, de uma zona de conforto, para um lugar desconhecido. Então, sim, existe o fator desafio. Porém, a informação e esse passo a passo te faz passar por esse desafio de uma forma muito mais tranquila. Eu posso te garantir, isso foi testado e comprovado, replicado, não só em mim, mas em diversas pessoas que eu tive a oportunidade de orientar de alguma maneira. E tô te passando agora aqui para que você também possa utilizar. Você pode testar, faça esse passo a passo por um período, respeite o seu tempo de transição, que isso também é muito importante, né? Respeitar o seu tempo de transição. Se te auxiliar, você pode assistir algumas coisas que dizem respeito, por exemplo, ao que cada um dos ingredientes que você está tirando da tua alimentação faz no seu corpo. Aí você vai começar a enxergar, nossa, isso eu não quero mais, porque isso me tira tal coisa, isso me deixa mal, né? Então, esse olhar para os motivos bons faz com que você tenha mais força nesse processo de desafio, né? E sem contar que hoje a gente tem muita informação, assim como eu tô falando aqui, muitas outras pessoas estão falando aqui na internet também a respeito. Então você pode buscar por fontes, você pode buscar por outras informações e assim você vai montando a tua história, a tua própria transição e ela é individual, né? Você vai ter o teu caminho que vai ser diferente do meu. O que eu tô fazendo aqui é simplesmente compartilhando com você a minha história que funcionou, né? Essa forma que eu apliquei funcionou para várias outras pessoas. Então, estou compartilhando porque se fizer sentido para você, você pode aplicar na sua vida e assim as coisas vão ficando mais fáceis, né? Quando isso aconteceu comigo, quando aconteceu a minha transição, eu não tinha esse acesso. Há 15 anos atrás era muito mais difícil você ver qualquer coisa nesse sentido na internet, né? Era muito complicado
mesmo de você encontrar materiais, de você encontrar bons caminhos, inclusive profissionais, né, que te atendessem e te dissessem: essa alimentação é segura, vai e faz que você vai ficar saudável. Não tinha, né? Hoje em dia, ainda bem, a ciência já está aí provando que a gente não precisa de produtos de origem animal. A própria, assim, ó, mostrando um motivo para vocês, bem importante para vocês olharem para isso, é a pandemia que a gente teve, que foi causada, sim, por consumo de produtos de origem animal, que normalmente é o que contamina, né, o que geram essas mutações, né, de vírus e tudo mais. Então, se te ajudar também, você pode assistir alguns documentários a respeito de como esses animais são criados, de que forma que esses alimentos chegam até você, e aí isso também vai te ajudar. Então, você pode deixar aqui nos comentários, eu posso citar alguns documentários para vocês também. Então é isso, gente, o objetivo aqui é a gente te trazer informação, te mostrar as possibilidades, te ajudar, te dar a mão nessa transição, transformando esse caminho em algo muito prazeroso. E quando você começar a colher os resultados disso, você não vai querer voltar atrás e nem vai precisar, porque você vai ter todas as ferramentas úteis e necessárias e aplicáveis para que você consiga fazer esse seu caminho. Em algum momento, que vai ser bem rápido, você vai ter total autonomia para você criar os seus pratos, para você desenvolver o teu repertório no teu tempo, do teu jeito, com a tua vontade, respeitando o teu corpo, ouvindo o teu corpo. E é isso, eu acredito que esse caminho vai se tornar um caminho sem volta, num bom sentido aí para você. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Você pode deixar suas dúvidas, sugestões para os próximos vídeos. Também não perde a live de quinta-feira, que a gente vai falar sobre alimentos regionais à base de plantas. Vai te ensinar a fazer um hambúrguer de palmito maravilhoso. E eu espero que você, se gostou, né, desse conteúdo, você curte, que não deixe de fazer isso. Porque assim, quando você interage, o YouTube entende que esse conteúdo aqui tem relevância, ele entrega o nosso conteúdo para mais pessoas e a gente tem aí mais possibilidade de expandir e levar mais conteúdo maravilhoso para você. Então faz isso para mim, se inscreve nesse canal se não for inscrito, manda esse vídeo para pessoas que querem transicionar de forma segura para uma alimentação à base de plantas. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.